Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui nós aprimoramos o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais confiança e paciência para cuidar dos pacientes de vocês. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje a gente vai falar um pouco sobre a demência vascular. Queria lembrar vocês de curtir e comentar esse vídeo já, se você conhece alguém com demência vascular ou se o seu paciente tem demência vascular, compartilhar com alguém e se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para nos ajudar. Não se esqueçam também de seguir as nossas páginas lá no Instagram, Geriatria com Miola, e no TikTok, Geriatria com Miola. Beleza? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a demência vascular, que é a segunda demência mais comum da prática. Ela está aí em algumas bibliografias como 20% mais ou menos de todas as demências, mas a gente acredita que tem ainda mais casos e muitos casos eventualmente não são diagnosticados como demência vascular. E como que a demência vascular se forma então, né, pessoal? Para a gente falar dela, é legal a gente dividir ela em dois tipos que vão ser relativamente diferentes. Então a gente tem primeiramente a demência vascular, que é secundária a um grande AVC, ou seja, o paciente estava bem, vivendo sua vida normalmente, não tinha nenhum sintoma cognitivo, estava tudo certo, e de repente ele tem um AVC, ou um AVE, né? Que hoje em dia a gente usa o termo correto acidente vascular encefálico e não acidente vascular cerebral, tá? Então hoje a gente chama de AVE, seja ele isquêmico ou hemorrágico, mas o isquêmico é o mais comum, em torno de 85% dos casos, mas o hemorrágico também pode evoluir com declínio cognitivo, né? Então se sangrar ali na cabeça, pode sangrar num lugar que possa comprometer a cognição do paciente. Mas o mais comum são os AVCs isquêmicos, que é quando uma artéria do cérebro tranca e falta oxigênio para aquele lugar do cérebro, ocasionando a morte daqueles neurônios. Então, quando o paciente tem um AVE um AVE, acidente vascular encefálico e de isquêmico, ele pode, posteriormente a isso, evoluir com um declínio cognitivo. Então, se o paciente vinha bem, estava tranquilo, não tinha nenhum sintoma, faz um AVE e após o episódio ele evolui com declínio cognitivo, aí quer dizer que ele provavelmente está evoluindo com demência vascular secundária a um AVE que ele teve. Para quem ainda não sabe a definição de demência, a gente tem vídeo aqui no canal, um dos nossos primeiros vídeos do canal é falando o que é demência, porque aí você precisa caracterizar isso, né, caracterizar a síndrome demencial e aí você vai ter como causa o acidente vascular encefálico que o paciente teve e aí tu vai fechar o diagnóstico de demência vascular. Então ele vai ter um declínio cognitivo em uma das áreas da cognição que interfere nas atividades de vida diária dele, pior que o estado basal do paciente e que não é melhor explicado por delírio ou nenhum outro transtorno neuropsiquiátrico. Então se você tiver todos esses critérios, você tem demência. A gente tem um vídeo bem certinho explicando sobre isso. Então uma causa de demência vascular é essa, o paciente teve um AVC e depois do AVC evolui com declínio cognitivo. Beleza, e essa causa de demência vascular é relativamente tranquilo, porque você tem uma linha temporal, né? O paciente estava bem, de repente ele faz o AVC e ele tem o que a gente chama de degrau cognitivo, ou seja, ele piora muito do AVE para frente, né? E aí você consegue temporalmente, né, delimitar que o declínio cognitivo começou após o AVE. Então esse tipo de demência é tranquilo. Qual área da cognição vai ser afetada nesse tipo de demência? A área que for afetada pelo AVE. Então, se o AVE pegar parte de memória, vai ter perda de memória. Se o AVE pegar parte de linguagem, vai ter perda de linguagem, função executiva, comportamento. É claro que, muitas vezes, AVEs que causam declínio cognitivo, causam demência, muitas vezes são AVEs extensos, né? São lesões grandes que têm uma grande perda neuronal e aí o paciente pode evoluir com sequela motora, além de outros declínios cognitivos, certo? Esse é o relativamente tranquilo. E aí a gente tem a segunda tipo comum de AVE, que esse sim é um pouco mais complexo, que é o AVE que a gente chama de infartos silenciosos, né? O que isso significa? Durante a vida o paciente vai tendo placa de colesterol nas artérias bem pequenininhas do cérebro, seja pelo processo de envelhecimento, seja porque o colesterol estava alto, pelo diabetes, pelo tabagismo, pela pressão alta,
pelo sedentarismo, o paciente vai acumulando placas de colesterol nas pequenas artérias do cérebro e durante a vida ele vai causando vários infartos, só que silenciosos, né? Então, alguns AVEs muito pequenininhos em que o paciente não tem sintoma, não tem clínica, não se manifesta. Mas, quando esses infartos eles vão se multiplicando e se tornando vários no mesmo local, muitas vezes eles podem levar ao declínio cognitivo do paciente e com isso o diagnóstico de demência vascular. Vamos tentar deixar uma imagem aqui que mostra essa parte branca aqui da ressonância ao redor dos ventrículos, que é mais ou menos esses infartos silenciosos que eu estou falando, que você vai ver essa parte branca na ressonância desses pacientes. E por que infartos silenciosos? Porque são infartos que não tem clínica. O paciente ele vai chegar, ele nunca teve um AVE. Você vai pedir para a família, ele já teve AVE? A família vai dizer, não, nunca teve nada, nunca teve perda de força, nunca teve dificuldade para falar, perda de força na face, que são os sintomas clínicos mais comuns dos AVEs, né? Então, ela vai dizer, não, nunca teve nada. E aí você pede a ressonância e você vê aquela lesão vascular importante acometendo o sistema nervoso central, que é esse branco que a gente vê na ressonância de uma forma bastante significativa, né? Então, essa demência vascular por infartos silenciosos, né, ela precisa do exame de imagem para me ajudar a entender, né, que esses infartos silenciosos, quando se uniram, quando foram muito tempo de lesão vascular acometendo o paciente ao longo desse período, pode fazer com que ele tenha evoluído com declínio cognitivo por causa dessas lesões vasculares. Então é claro que pacientes que tenham acometimento cardiovascular, fatores de risco cardiovasculares mal controlados, né? Então hipertensão, diabetes, colesterol alto, sedentarismo, tabagismo, vão ter mais chance de evoluir com demência vascular, que muito provavelmente vão ter mais aterosclerose, que são essas placas de colesterol né, na ponta ali das artérias, dessas artérias pequenininhas do cérebro. Então, o paciente que já teve infarto, que tem lesão arterial na perna, né, paciente que tem aterosclerose em outros locais do corpo tem grande chance de ter aterosclerose também no cérebro. Então, tem o maior risco de evoluir com demência vascular. Então, quando eu controlo meus fatores de risco cardiovascular, eu vou estar tanto diminuindo o meu risco de ter um infarto, como diminuindo o meu risco de ter demência na doença de Alzheimer e principalmente diminuindo o meu risco de ter demência vascular ou mesmo de ter um AVC que evolua com demência vascular. Hoje a gente tem dados aí que aproximadamente 10 a 15% dos pacientes que têm um AVE clínico vão depois ter demência vascular. Beleza? Então isso é muito importante e é interessante que vocês entendam essa diferenciação. É por isso que muitas vezes, né, a clínica da demência vascular por infarto silencioso, ela pode ser parecida com a da doença de Alzheimer, né? Então ela tem um acometimento de memória anterógrada, então da memória recente, que vai ser muito semelhante à doença de Alzheimer. Ela vai ter bastante prejuízo de função executiva, né? Então o paciente vai ter bastante dificuldade nas atividades de vida diária dele, justamente também por causa dessa lesão vascular. E uma coisa que ajuda às vezes a diferenciar da doença de Alzheimer é o prejuízo na atenção, muitas vezes que esses pacientes têm. Então eles vão ter mais flutuação de cognição na atenção, períodos de mais sonolência, mais acordados, que são uma coisa mais comum do Lewy, não tanto do Alzheimer, e que podem estar presentes na demência vascular. E uma lentificação, o paciente ele começa a ficar mais lento, né? Também por causa dessa lesão vascular, ele fica mais lentificado, não é bem uma bradicinesia, mas você percebe essa lentificação do paciente. Então essas são alguns detalhezinhos que podem ajudar a diferenciar uma demência vascular de uma doença de Alzheimer, ou muitas vezes as duas juntas, que é o que a gente chama de demência mista, e que isso é muito comum. Às vezes o paciente chega no consultório com uma queixa de memória, uma queixa de função executiva, junto com a atenção, né? Eu acho que ele pode ter uma doença de Alzheimer, mas às vezes um componente vascular, e aí eu peço a ressonância, e na ressonância que eu vejo esses infartos silenciosos em grande quantidade, né? E aí eu acabo fechando o diagnóstico de demência mista, porque eu tenho um componente de Alzheimer,
Mas eu acabo tendo um componente importante de lesão vascular que faz com que eu feche esse diagnóstico de demência mista. Beleza? Então isso é bem interessante que vocês saibam também um pouco dessa diferenciação. Existe uma escala que a gente usa para graduar a quantidade dessa lesão, né, cerebral por esses AVS silenciosos, que é a escala de Fazekas, que pode vir descrito na ressonância que vocês fizeram, né? Então, Fazekas 1 é uma microangiopatia leve, é uma lesão leve, Fazekas 2 já é moderado, já é uma lesão importante, até Fazekas 3, que é uma lesão vascular bastante importante, e muitas vezes esse paciente vai estar evoluindo com demência vascular. Tá bom? Comenta aqui para mim se você conhece alguém com demência vascular, se o seu paciente tem demência vascular, se você identificou essas alterações na ressonância dele. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, né? Se inscrever no nosso canal e também nos nossos canais do Instagram e do YouTube Geriatria com Miola, beleza? Espero que eu tenha explicado um pouco melhor para vocês essas alterações da demência vascular. Continue nos seguindo e vendo nossos vídeos. Abraço, até mais!